Bom dia, alunos e alunas dos primeiros anos. Hoje nós vamos estudar o poema em prosa, também chamado de prosa poética. Nós estamos estudando atualmente o texto poético. O nosso objetivo é a realização da prova sobre os poemas do Vinícius de Moraes. Se tudo der certo, não sei quando, mas quando nos encontrarmos presencialmente, nós vamos voltar nesse assunto, que eu quero que vocês redigam um poema, mas eu vou fazer uma oficina, né, de produção de poemas em sala de aula, para vocês fazerem os seus poemas e me entregar, tudo bem? Então, nós estamos estudando essa parte teórica. Nós vamos ver hoje, então, poema em prosa ou prosa poética. Vamos só lembrar um pouquinho a diferença entre poema e prosa, tá? O poema é a realização da poesia. A poesia é aquela atmosfera de beleza que faz com que o poeta escreva o seu poema. Então, o poema é dividido em estrofes, versos, tem a questão da rima, da métrica, que nós vimos aí na aula passada. Tudo bem? Beleza, e a prosa é o texto escrito em parágrafos. A redação que vocês escrevem para o Enem, essa redação que vocês vão me entregar, vocês fizeram um texto em prosa, com parágrafos, uma linha, né, embaixo da outra, ponto, parágrafo, aquela coisa que vocês já sabem, essa é a diferença. Só que existe o que a gente chama de poema em prosa. Então é um jeito híbrido de escrever os dois gêneros, misturar o poema com a prosa. Não vamos esquecer que híbrido é uma palavra que significa mistura. Falam muito de voltar às aulas do modo híbrido, ou seja, presencial com online. Então é uma mistura. Essa palavra híbrido, ela vem do grego, significa mistura. Então, o poema em prosa é uma mistura do poema com a prosa, ok? Um dos mais famosos prosadores da literatura brasileira, que fez o mais conhecido poema em prosa da literatura brasileira, é José de Alencar. É o livro Iracema, ok? Esse texto aqui que eu coloquei para vocês aqui na lousa é o início do capítulo número 1. A obra começa por aqui, ó, tá? Então eu quero que vocês percebam o sentimento de lirismo, a subjetividade que o escritor, prosador, utiliza. Por isso que nós chamamos de prosa poética. Porque na prosa o autor usa essas imagens poéticas, essas imagens líricas. Uma coisa que acontece aqui, que não é muito comum no poema em prosa, não é muito comum, é o seguinte, vocês lembram da métrica? Nós conversamos sobre isso. Vamos dividir esse texto aqui em, dois, tá? 3, 4 versos. É como se eu colocasse esse parágrafo em versos, tudo bem? Então vamos lá. Verdes mares bravios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sílabas métricas. Vamos ver a continuação disso? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 6, 7 tá dando aí uma métrica regular. Tudo bem? Olha lá. Onde canta jandaia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, casando aqui com o primeiro verso. Se isso fosse um poema, né? Tá? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês perceberam a regularidade? Então nós temos métrica poética na prosa. Isso caracteriza o poema em prosa. Não são todos os poemas que é possível fazer isso. Mas do José de Alencar é possível, tá?
Só uma curiosidade, a tradição de fazer poemas em prosa vem lá dos tempos bíblicos. Esses salmos que vocês têm nas Bíblias, eles são poemas em prosa, tudo bem? São poemas em prosa. Então, desde os tempos bíblicos, há muito tempo antes de Cristo, já se praticava esse tipo de texto, chamado poema em prosa. Espero que vocês tenham entendido, tá? O livro se chama Iracema, tá? Aqui é o livro Iracema. Quem quiser ler, é um livro que é lido muito no segundo ano. Mas vocês podem começar a ler. É um livro fininho, né? Curtinho. Dá para ler fácil esse livro aqui. E um livro muito importante da literatura brasileira. Até a próxima aula. Tchau, tchau.